Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouco de um outro case que eu acho muito interessante, que é um case que a gente utilizou o gráfico de Pareto para priorizar ações na área da manutenção, tá? Então contextualizar um pouquinho esse case que vai ficar bem fácil de vocês entenderem o que foi feito e como é que a gente trabalhou para gerar esse banco de dados e para fazer análise de Pareto. Vamos lá? Então o case ele funcionava mais ou menos assim. Uma empresa, ela tinha um departamento, que era o departamento de injeção de plásticos, né? Então, nesse departamento, eles tinham lá várias máquinas injetoras, né? Para quem não conhece o que é o processo de injeção, né? Às vezes a gente tem máquinas, né? Por exemplo, essa pecinha de plástico, essa tampinha. Essa tampinha é injetada, né? Como é que funciona? Eu tenho um molde, né? Que é, por exemplo, o desenho da tampinha aqui. E daí eu derreto o plástico, tenho plástico líquido, e eu tenho uma máquina que vai jogar esse plástico derretido, pressurizado aqui dentro do nosso molde e depois a gente abre esse molde e tira a tampinha, tá? Isso daqui é a injeção, que a gente fala de processo de injeção. Essa empresa, ela tinha lá várias máquinas injetoras dentro do departamento de injeção. Então, dentro desse departamento de injeção, a gente queria melhorar um indicador clássico que eles tinham lá, que era o OEE. Esse indicador aqui ele é um indicador muito frequente no Lean, que ele é o Overall Equipment Efficiency, tá? Ele é um equipamento que ajuda a gente a medir se a nossa fábrica está trabalhando do jeito que ela deveria ou não. Ele pode ser dividido em três componentes. A gente tem um componente que a gente chama de disponibilidade, né? Que essa disponibilidade a gente calcula mais ou menos assim. Ela é o tempo que a máquina está funcionando dividido pelo tempo programado, né? Esse que a máquina está funcionando, a gente pode chamar isso daqui até de tempo disponível. Como é que a gente calcula esse tempo disponível? Por exemplo, a minha fábrica, ela trabalha 8 horas, em torno de 8 horas. Então, ela trabalha 8 horas por dia. Dentro dessas horas, eu tiro 1 hora para almoço e descanso. Então, o meu tempo programado, ela vai ser igual a 7 horas. Tá? Então eu tenho a máquina programada para mim em 7 horas. Só que ela pode parar, ela pode quebrar, ela pode fazer um monte de coisa que vai afetar esse tempo funcionando. Então o OEE é o tempo que ela de fato fica trabalhando disponível dividido pelo tempo que eu tinha programado. Então, se a minha disponibilidade aqui for de 100%, significa que durante essas 7 horas que ela ficou disponível, ela ficou trabalhando 7 horas sem parar. Tá, isso é a disponibilidade, o primeiro componente do OEE. Além disso, a gente mede a qualidade, né, que seria, né, o número de peças boas dividido pelo número de peças produzidas, certo? Então a qualidade, pô, nesse tempo funcionando, ela ficou o tempo inteiro funcionando, só que ela ficou o tempo inteiro jogando peça ruim. Então eu tenho que descontar essas peças ruins da minha eficiência do equipamento, senão não faz sentido. Eu fico produzindo peça ruim, não é o que eu quero, tudo bem? Então a gente tem aqui, por exemplo, quando o componente de qualidade é 50%, significa que metade das peças eu refuguei. Quando esse componente aqui é de, por exemplo, 90%, significa que 10% das peças eu joguei fora. Tudo bem? E por fim, o último componente aqui do meu OEE é o componente de performance. O que é a performance? Tá? Supomos que a minha máquina ela esteja funcionando, mas a velocidade dela baixou, certo? Então ela vai produzir menos peças do que ela era para ela produzir, apesar de ela estar com uma disponibilidade alta, uma disponibilidade de 100%. Então a performance a gente calcula ela assim, vai ser o total de peças produzidas, tá? Peças boas e peças ruins, dividido pelo total teórico. Né? Então, era para ela produzir 20 peças. Como é que eu sei quantas peças era para ela produzir?
Isso daí vai depender do projeto da máquina. A gente sabe que as máquinas têm velocidade de parâmetro. Uma maneira de eu saber isso daqui quando a minha máquina é customizada ou quando eu não tenho o total de peças que ela produzir, né, no geral, eu pego o histórico de produção e vejo aquele dia que ela produziu mais, né, aquele tempo que ela estava produzindo o tempo inteiro sem parar. Então eu meio que tenho esse total teórico aqui da minha máquina. E o total de peças produzidas é o quanto realmente ela produziu, tudo bem? Então o OEE, ele vai calcular, ele vai levar em conta a performance, a qualidade e a disponibilidade. Nessa minha fábrica em específico, a gente queria aumentar o OEE das injetoras. Só que a gente falou a primeira coisa assim, pô, vamos trabalhar para mudar esse componente aqui do OEE. Então eu ia aumentar o OEE geral, aumentando a disponibilidade. Que processo que influencia na disponibilidade? O processo que influencia na disponibilidade é o quê? É a manutenção, tá? Então a gente falou assim, pô, o meu objetivo dessa onda de melhoria, né? Isso aqui é contextualização. O objetivo é melhorar o OEE da minha fábrica através do aumento da disponibilidade. Esse é o meu objetivo, né? Para eu cumprir esse meu objetivo, que é melhorar a disponibilidade, né, aumentar, na verdade, a disponibilidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar aqui e tentar priorizar. Pô, as perguntas que surgiram pra gente. Tem alguma máquina que quebra mais do que as outras? Tem alguma causa específica que é responsável por mais horas paradas? Então a gente fez essas perguntas antes de ir. E olha, o que surge, né, meio que imediatamente na nossa cabeça? Eu vou coletar dados desse processo de injeção, né? Coletar dados e analisar. A análise que a gente utilizou foi a análise de Pareto. Se eu visse que uma dessas máquinas aqui era responsável pela maioria das horas paradas, se eu visse que uma causa de problema de manutenção era responsável pela maioria das horas paradas, eu sabia no que eu ia trabalhar. Tudo bem? Então essa é a contextualização daquilo ali. Eu tinha um diretor industrial que queria melhorar o OEE, e uma vez que eu sabia isso, né, e o OEE ia ser melhorado através da melhora da disponibilidade, e eu ia olhar as minhas máquinas para entender que máquina que ficava parada e que máquina que não ficava. Tudo bem, gente? Esse, pessoal, foi o passo 1 da nossa análise de Pareto, né, que seria contextualizar. Qual que é o passo 2? Né? Vocês podem muito bem ver aí no seu material do curso de Pareto que o passo 1 é esse daqui, que é contextualização. Contextualização. O passo 2 é criação do banco de dados. Então, como é que a gente criou esse banco de dados? Eu poderia ter usado uma estratégia muito parecida com aquela estratégia do copinho da folha de verificação, que era criar um formulário de coleta de dados e a cada parada da máquina, o manutentor ia lá e olhava aquela nosso apontamento. Só que, gente, isso já existe para a maioria dos processos, ou seja, manutenção está sempre coletando dados sobre essas paradas, de uma maneira ou de outra. Tá? E daí a gente foi especificamente buscar esses dados já coletados dentro daquela empresa, certo? Então, como é que a gente criou o nosso banco de dados? A gente criou o nosso banco de dados através de dados históricos da manutenção. Qual que é o problema desses dados históricos da manutenção? É que nem sempre ele está daquela forma que nós gostaríamos que ele estivesse. Lembrem lá? Aqui é uma parada, né? Cada linha é uma parada e aqui a gente tem as variáveis que eu vou querendo medir. Ele não é tão estruturado dessa maneira. Então, nesse case aqui, a gente teve que entrar nesse banco de dados e pegar os dados históricos e estruturar da maneira que a gente queria, certo? Isso pode não parecer que não está claro aqui, mas eu vou mostrar para vocês exatamente como que a gente fez isso, beleza? Uma vez que a gente criou os nossos dados, a gente foi para a classificação, né?
Então, tem alguma coisa que não estava sendo classificado ali? Se teve, a gente teria que classificar. E, por fim, a gente foi lá na análise de Pareto. Eu usei aqui o Minitab para fazer essas análises de Pareto e a gente viu lá as várias óticas diferentes. E depois, por fim, a gente agiu, né? Tomamos as ações. Quais foram as ações? Uma série de ações com base nessas análises que a gente aprendeu, certo? Inclusive, tiveram alguns projetos de melhoria que foram tomados em cima dessa análise do que a gente fez, tá? Esse case aqui, ele é um exemplo clássico de análise de Pareto para gerenciar ações de melhoria. Beleza? Isso aqui é só uma introdução do case de maneira geral. Agora eu vou mostrar para vocês, de uma maneira muito mais estruturada, como que a gente passou por cada um desses passos. Pela contextualização, pela criação do banco de dados, pela classificação, pela análise de Pareto e, por fim, pelas ações. Vamos lá? Você tem aqui embaixo os arquivos originais, que tem o contrato de melhoria, que a gente fez disso. Tem os dados brutos, que são os dados históricos, e a gente tem os dados digeridos, que eu transformei esses dados históricos num formatinho original. Então, vamos agora ver passo a passo como é que a gente faz isso.